Bom dia, meu mundão. Uma formiga em movimento faz mais do que um leão parado. Você tá sempre acostumado a me ver por aqui, gravando mensagens de bom dia, ou correndo, treinando. Mas hoje eu vim ter um papo diferente com vocês. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2026 e essa época de final de ano, começo de ano, a gente costuma muito parar para refletir sobre a vida e fazer planos, projetos. E no mês de dezembro eu corri uma corrida chamada São Silvestre. É uma das corridas mais conhecidas do mundo. Ela carrega cerca de 30 mil pessoas, no mínimo, por ano de inscrição de participantes. E esse período de férias eu fui lá para poder participar dessa corrida. E diante das postagens, que eu fiz, um amigo meu de infância fez um comentário e ele escreveu: eu me lembro de você quando criança dizendo que queria ser corredora, que queria ser atleta. E por um breve momento, movida por esse espírito de final de ano, começo de ano, e diante dessas palavras que eu recebi, eu entrei numa reflexão bem profunda. O que eu queria ser quando eu crescer? Sabe essas frases bem clichês que a gente escuta o tempo todo quando é criança? O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E eu me refiz essa pergunta. O que a minha criança queria ser? Gente, foram pensamentos bem profundos e de reflexões, porque você se lembra qual foi a última vez que você saiu para brincar na rua? Porque eu não me lembro. A vida passa tão depressa, tão ligeira, e a gente vai se deixando pelo caminho, se perdendo. Eu lembro que eu planejei que eu queria viajar pelo mundo e hoje eu só viajo de busão todo dia. Eu lembro que eu sonhava em subir as escadas rolantes dos aeroportos, mas hoje eu subo a escada rolante do metrô. Pois é, gente, tanta coisa, que a gente vai deixando de lado, que a gente vai esquecendo. E tem tantas coisas que a gente não planeja na vida, como tem outras também que a gente não planeja e a vida faz muito melhor pela gente. É impressionante pensar como que um desejo meu de criança, que por um tempo ficou esquecido, hoje faz parte totalmente da minha rotina. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês de como que esse meu sonho de criança retornou para minha vida. Infelizmente, não foi da melhor forma. Eu passei por uns momentos bem difíceis da minha vida, no qual eu não entendia o que estava acontecendo. Eu muito nova ainda. Uma das coisas que eu não planejei, mas a vida, como eu disse, faz melhor pela gente. Deus me agraciou com uma filha linda, minha campeã, minha lutadora. E assim, eu não planejei, mas Deus fez melhor do que aquilo que eu estava pensando. E durante o período ali da minha gestação, no pós, na pós-gestação, eu entrei num processo de depressão pós-parto, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Por algumas vezes eu até cheguei a rejeitar a presença da minha filha. O choro dela me desesperava. A paciência faltava.
E por diversas vezes eu tive sensações muito ruins, muito estranhas. Eu não entendi o que estava acontecendo. Depois de um tempo a situação foi se agravando, tive queda de cabelo, eu tive diversas crises de enxaqueca, e foi quando chegou nas crises de gastrite muito forte. E eu fui parar umas 2 ou 3 vezes na emergência, e antes disso eu fiz alguns exames específicos, porém não acusava nada, não mostrava nada. Então a médica, com a inteligência dela, né, sabedoria, me encaminhou na época para um psicólogo. E eu, relutando, achando que aquilo era um absurdo, eu estava sentindo uma dor no estômago, como assim, psicólogo? E sim, gente, a gente muitas vezes é cabeça dura, muitas vezes não entendemos, queremos relutar, queremos achar que sabemos mais do que todo mundo, que a gente se conhece, mas não. Eu precisei descer, precisei ser humilde e reconhecer que eu precisava de atendimento médico. Então eu fui, comecei a fazer um atendimento com a psicóloga, chamado terapia. Gente, já vai aqui uma dica: façam terapia. Às vezes, a gente precisa de um atendimento, né, médico. Sim, precisamos. Terapia é essencial. Então, retomando, comecei o tratamento e em determinado momento, uma das coisas que ela analisou é que eu era, sim, bem regrada, minha vida seguia uma rotina, porém, só rotina. Eu só tinha obrigações. E em nenhum momento eu fazia, assim, algo por mim, tirava um tempo pra mim. Era sempre as pessoas, era sempre o mundo, era sempre todo mundo menos eu. E ela reconheceu isso e me encaminhou. Não, me deu a dica, né, de começar a praticar alguma coisa que eu gostasse. Natação, bike, qualquer coisa. E na época eu tive a ideia de começar a fazer luta, porém os horários não coincidiam. E então uma amiga minha na época me chamou para fazer caminhada. Eu comecei a fazer caminhada com ela e fui. Achei interessante, estava ocupando minha mente. Eu estava produzindo a famosa endorfina que eu não conhecia. E através desse exercício eu comecei a me prolongar mais, comecei a correr, gostei, fui conhecendo muitas pessoas. E nesse período, antes de eu começar a fazer caminhada, eu tinha perdido minha mãe. Eu enfrentei um divórcio. E 4 meses depois, perdi a minha mãe. Então, estava passando pelo conhecimento da depressão pós-parto. Logo em seguida veio essa questão da perda da minha mãe, do divórcio, tudo misturado. Eu conheci o fundo do poço. Foram dias muito difíceis, muito ruins. Vou mostrar pra vocês o tanto de receita e encaminhamentos que eu tive na época. Eu tive que mudar minha rotina, me adequar no trabalho. Eu parei de andar sozinha porque eu tinha crise de pânico na rua. 2 vezes eu esqueci pra onde eu tava indo. Quando eu tava dirigindo, tive que parar no meio da rua. E assim, foram coisas que a doença foi me tomando. Mas, graças a Deus, eu mantive minha fé. Consegui fazer todo o procedimento de
serviço médico, medicamentos e a minha corrida. Foi minha válvula de escape. E desde então, eu comecei a sentir falta porque eu e minha mãe trocávamos mensagens diariamente. De bom dia, saber como que a outra tava. E de repente, eu não tinha mais pra quem mandar bom dia. Eu não tinha mais com quem ter conversas diárias. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, colocou no meu coração o desejo de começar a mandar bom dia para os meus amigos. Foi então que eu comecei a gravar vídeos. No começo era muito ruim. Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho. Bom dia, mundão! Não estacione seus sonhos onde não cabe sua alma. Você não pode desistir daquilo que te faz levantar todo dia, tá bom? Tenha um dia abençoado. Mas eu sempre tive esse desejo de que a minha vida pudesse ser influência para outras pessoas, positivamente. Então, eu me dediquei, continuei gravando os meus vídeos. Foi quando, agora recentemente, eu conheci esse projeto do Novos Caminhos, que falava sobre desenvolvimento de conteúdo do YouTube. Eu achei super interessante, porque o YouTube ainda não era minha rede, não estava as redes vizinhas do YouTube, não. Então eu fui, entrei, me dediquei e eu estou aqui, oficialmente, postando para vocês o meu primeiro vídeo no YouTube. E ó, já curte aí, hein? Curte meu vídeo, deixa seu like, compartilha com os amiguinhos. A minha história é bem bacana. Meu mundão. Foram dias difíceis, mas serviu para eu chegar até aqui. Serviu para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Feliz, alegre, resiliente, esperançosa e muito feliz porque a minha vida hoje está fazendo sentido como eu planejei. Muitas coisas na vida eu não planejei, aconteceram, momentos ruins e outros momentos muito bons. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa, uma vida que serve outras. Hoje, além de eu fazer aquilo que eu amo, que eu me apaixonei pela corrida, eu ainda posso ser olhos de outras pessoas. Participo, de projetos de atletas guias. Então eu guio pessoas com deficiência física. E é simplesmente maravilhoso você saber que a sua vida é útil. Muito bom, gente. Maravilhoso. Muito legal. Eu sou Isa. Eu não tinha me apresentado, né? Eu sou Thaisa Madalena, mais conhecida como Isa Mundão, exatamente por causa dos meus vídeos. E essa foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, já deixa seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta sobre corrida, ou sobre minha vida, ou esse projeto de guiar deficientes físicos, pergunta aqui no comentário. Eu vou estar muito disposta para poder te responder. Beijo, meu mundão!